Olá, meus irmãos, meus amigos. Chegamos aqui mais uma vez. Anteontem, esses dias mencionamos a atitude quando Neemias viajou, o que fizeram de errado na casa de Deus. Ele chegou, repreendeu, tirou, corrigiu. Depois falou: Senhor, lembra-te de mim. E agora ele estava corrigindo outro assunto. Ele estava corrigindo os crentes naquela época, os judeus que estavam querendo trabalhar no dia errado. E ele corrigiu. Irmãos, Neemias era um líder de atitude. É sobre esse tema que eu quero tratar hoje. Irmãos, as lideranças, os líderes, os pastores, os crentes têm que ser pessoas de atitude. Tem que ser pessoas, irmãos, que tenham coragem de divulgar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Falar da palavra de Deus, irmãos, com autoridade, com fé. Realmente crendo que vai fazer efeito nas vidas. Então nós precisamos fazer isso com dedicação, com fé, com autoridade. Então vamos fazer isso. Olha só o que diz aqui Neemias a partir do verso de número 19, 13 e 19. Sucedeu, pois, que, dando já sombra das partes de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias repreendeu, mas também agiu, irmãos. Ele percebeu que os crentes eram desobedientes. Estão falando os crentes, os judeus. Ele percebeu que os servos de Deus confiavam no Senhor, mas desobedeciam. E ele falou: peraí que eu vou agir, vou fechar as portas. Só abro quando encerrar o horário do dia. Irmãos, tem situações que nós precisamos orientar, mas também agir. Tem horas que a gente precisa ter decisões mais sérias, porque senão, irmãos, a coisa desanda. Então precisamos ter decisões bíblicas sempre, para que a casa de Deus permaneça como casa de Deus, irmãos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a casa de Deus, irmãos, continue sendo aquele ambiente onde Deus está presente. Porque lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Porque eu já saí daí faz tempo. As coisas que aconteciam dentro da igreja tiraram Jesus da igreja. Então, irmãos, a casa de Deus deve ser um ambiente onde Deus está feliz em estar ali presente naquele local. Então a casa de Deus precisa funcionar assim. Então nós precisamos lutar, irmãos, todos os crentes, todos os servos de Deus, todos aqueles que conhecem a verdade, aqueles que já passaram, irmãos, pela transformação, hoje é uma nova criatura, foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, precisam obedecer o que diz a palavra. Precisam obedecer, irmãos, às autoridades, os pastores, os líderes, respeitar os mesmos do qual Deus colocou. Então, pense nisso. Olha o verso de número 20. Então os negociantes, ele fechou as portas, então os negociantes, os vendedores de toda a mercadoria, passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Então chegou o outro final de semana, outro dia ele foi lá e fechou as portas de novo, e eles ficaram do lado de fora lá esperando. Ficaram lá esperando, falou: Neemias vai mudar. Neemias não mudava, irmãos. Neemias defendia a verdade, e a verdade ela é única, não tem mudanças na verdade. Casa de Deus tem que ser o padrão bíblico e acabou. O culto a Deus, irmão, só tem uma maneira de cultuar o Criador, da maneira bíblica. Se alguém tentar mudar o culto, não serve, só pode cultuar a Deus da maneira bíblica. Não tem uma segunda maneira de cultuar ao Senhor. Verso de número 21. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram mais no sábado. Ele primeiro orientou, não cumpriram. Depois ele fechou as portas. As pessoas ficaram do lado de fora. Agora Neemias partiu para as últimas consequências. Olhe, eu já falei, já orientei. Se vier aqui de novo, eu lançarei mão de vós. Agora eu vou colocar os guardas para botar vocês para correrem. Ele foi para as últimas consequências agora, irmãos, porque não queriam obedecer, não queriam seguir. Existe, irmãos, ovelhas rebeldes? Existe. Existe crentes rebeldes? Existe. Quando a Bíblia não corrigir, irmãos, a igreja tem que tomar atitude bíblica. O pastor tem que levar a igreja a tomar decisão bíblica. Cabe a nós, os líderes, fazer isso.
As ovelhas em si não vão ter coragem de fazer isso, o rebanho. Mas o pastor deve orientar as ovelhas ao rebanho, pois a igreja do Senhor Jesus Cristo é autoridade para tomar as decisões cabíveis e votar, e acabou. E se a pessoa não gosta, que procure os lugares onde pode fazer. Só não pode acontecer, irmãos, é que a igreja mude por vontade de alguém, por poder de alguma família que manda. Não. A igreja de Jesus Cristo, quem coordena ela, quem ordena ela é o Senhor. Quem coloca o pastor lá é o Senhor. Quem coloca o servo de Deus, os diáconos, as autoridades é o Senhor. Então, se não respeita, pronto, caiu fora. E a igreja deve votar. Neemias foi lá e foi para as últimas consequências. Já orientei, vocês não fizeram. Fechei as portas. 3 semanas vocês estão fazendo o mesmo. Se fizerem de novo, vou partir para cima de vocês. Vou lançar a mão de vocês. Pronto. O texto bíblico diz: nunca mais, daquele tempo em diante, não vieram mais no sábado. Por quê? Porque Neemias era um líder de atitude. Neemias era um líder de caráter. Neemias era um líder de testemunho. Neemias era um líder de oração e ação. Neemias era um líder dos quais faltam na atualidade. É lamentável ter que dizer isso, mas faltam líderes como Neemias na atualidade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado por mais uma mensagem. Fala aos nossos corações, edifica vidas e ajuda-nos a entender o que diz a Tua palavra. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.